Olá, queridos. Hoje o tema da nossa mensagem é: O Senhor é a nossa justiça. Você sabe, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre os nomes de Deus. Primeiro domingo foi falado sobre o Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Senhor que nos sara. O segundo domingo, a segunda mensagem foi ministrada sobre o Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão, o Deus que supre as nossas necessidades. E hoje nós vamos ministrar sobre o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, o Deus que nos justifica. E o texto que nós vamos usar está aqui em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Quer dizer, lá no original, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Eu quero fazer uma oração, pedir que você concorde em fé comigo, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. Pedimos a Tua presença, o Teu fluir, Te entregamos o controle. Revela essa palavra em nossos corações, Pai. Que essa palavra possa ser forte para nós, Pai, para fazer a diferença nas nossas vidas, a respeito da justiça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Jeremias mostra uma profecia, né, que, claro, foi feita por Jeremias, que aponta para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, o momento em que a Bíblia fala aqui sobre o Jeová Tsidkenu, Senhor Justiça Nossa, por isso nós estamos usando esse texto aqui, tá bom, querido? Dentro dessa série de mensagens. Muito bem, no Salmo 11, versículo 7 diz: Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Queridos, nosso Deus é justo e Ele ama a justiça. Ele é juiz e Ele julga com justiça e com equidade, salvando o injustiçado e dando a devida punição com consequências àquele que pratica a injustiça, tá bom? E nós não somos justificados, querido, pela nossa justiça própria, né, pelas boas obras, pelas coisas certas que nós fazemos. Nós somos justificados por Deus, pelo sangue do Cordeiro, é Deus quem nos justifica. E nós queremos falar justamente sobre isso, sobre a justiça de Deus versus a justiça própria, que é a justiça dos homens, amém? Vamos falar sobre essa justiça própria, né, a nossa própria justiça. Amém? Então, irmãos queridos, normalmente vem na mente da gente assim, talvez eu já até pensei assim, eu já vi gente falando assim. A pessoa, ela não vive uma vida muito errada, tipo assim, é alguém que não tem vício, é alguém que ela acha que não comete pecado, não faz as coisas erradas, não é violento, não é de brigar com ninguém, é uma pessoa centrada, que trabalha, respeita a sua família e vive uma vida, né, até bem centrada. E ela pensa que por causa disso ela não tem pecado e ela não precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados, porque ela acha que ela não tem pecado, que ela já tem o seu lugar garantido no céu. Mas sabe, querido, a Bíblia é bem clara, ela nos explica que nós não somos justificados pelas nossas justiças próprias, né, pela nossa própria justiça ou pelas boas obras que nós praticamos. As boas obras, elas têm seus méritos, são coisas boas, né, mas elas não justificam ninguém, queridos. Nós não devemos nos enganar com isso. Elas não nos justificam diante de Deus. Amém? Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia mesmo fala que nós somos justificados pela graça de Deus. Você sabe, querido, que essa justiça de Deus, ela é perfeita. Ela é mais que perfeita. Por quê? Porque ela foi elaborada por Deus, ela nasceu em Deus, no coração de Deus, e ela foi executada, ela foi colocada em prática por Deus. Quando Deus enviou seu Filho, quando o Senhor Jesus veio, Ele foi para a cruz morrer por nós, derramou seu sangue, né? O sangue que nos lava, que nos purifica, que nos justifica. Então nós somos verdadeiramente justificados somente pela justiça de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos desenvolver isso aqui
ministrando sobre essa palavra, amém? Você sabe que a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia? Olha aqui em Isaías 64:6 diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. O que é um trapo de imundícia? Você sabe que antigamente as pessoas que eram leprosas, elas eram isoladas, elas tinham que viver num leprosário, né? E nesse contexto, onde estava escrita essa palavra aqui, e até muito tempo depois, eles eram realmente isolados, fora da comunidade, viu, talvez em cavernas. E eles, querido, enrolavam a parte que estava com lepra, com aqueles, é como se fosse gases hoje. Aquilo era altamente contagioso, eles eram isolados justamente para não contaminar ninguém. Agora imagine aquelas gases tiradas da pessoa que estava com lepra toda suja, né? Daquela enfermidade, daquele mal, daquela ferida, né? Então ninguém queria pegar aquilo ali era imundo demais, imundo. Então, querido, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não devemos confiar na justiça própria, né, nas nossas boas obras, para nos justificar diante de Deus, para garantir a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça, querido? A graça foi o que Deus fez por nós, nos dando, sem nós merecermos, né, a salvação através da morte do Senhor Jesus, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer nada para receber essa salvação pela graça. Nós precisamos só receber, abrir o coração, querer receber, dizer eu recebo, eu aceito a salvação na minha vida pela graça, né? Porque Deus não cobra nada por isso. Na verdade, você sabe, não tem nada de graça na vida da gente, num certo sentido, como a gente fala, tudo tem seu devido preço. A salvação, ela só vem de graça para nós, porque Jesus pagou um alto preço. Porque Ele pagou um alto preço, para nós ela é de graça, mas Jesus pagou o preço devido para a nossa salvação, amém? Então você sabe que a nossa justiça própria, ela é comparada como um trapo de imundícia. Portanto, não confie na sua própria justiça, para você ser justificado diante de Deus, amém, querido? Eu quero falar aqui o exemplo de uma pessoa que busca ser justificado por justiça própria. Olha só, aqui em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14, fala da história do fariseu e do publicano. Olha só o que diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa história está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Você sabe, querido, a Bíblia é muito clara, né? É muito linda a palavra de Deus quando o Jesus, ele quer nos ensinar alguma coisa, um princípio através do Espírito Santo. Você sabe que nós vivemos a nossa vida espiritual, querido, para aprender a viver de uma maneira que agrada a Deus, para entendermos os princípios de Deus em nós, para nós colocarmos os princípios em prática, para que a gente possa ter acesso aos céus, às promessas de Deus e o poder de Deus, as bênçãos de Deus, as virtudes de Deus em nós, em nosso favor. Amém, querido? Isso aqui é muito importante a gente saber, amém? Nós não devemos confiar na nossa própria justiça, nem pensar, porque nós somos certinhos, nós estamos justificados diante de Deus. É melhor, querido, ser humilde, receber a graça e a justiça de Deus sobre nós. Essa palavra retrata muito bem, né, a diferença entre a justiça de Deus e a justiça própria, tá bom? Nós queremos falar agora sobre a justiça de Deus. Eu quero ler esse texto aqui, querido, sobre a mulher adúltera, aqui em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Né? É um texto bem comprido, mas tem muitos princípios aqui que nós vamos aprender juntos. Né? João 8, de 1 a 11 diz o seguinte:
Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na verdade, isso aqui era uma pegadinha para Jesus, né? Só que o mestre estava preparado. Olha o que Jesus falou aqui. Isto diziam eles, né, tratando para terem de que ele acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, acusados, pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos queridos, muitas vezes nós queremos, o ser humano de uma maneira em geral, por causa da natureza humana, né? É ter aquela atitude de condenar os outros, de criticar os outros pelos seus erros. Só que Deus não vê dessa maneira. O prazer de Deus é perdoar uma pessoa. O prazer de Deus é justificar aquela pessoa que está com o coração quebrantado, o coração compungido. E Deus, ele sente prazer em livrar aquela pessoa da condenação e da morte eterna. Amém, amados? Então é muito importante. Você sabe que essa palavra, esse princípio serve para nós? Eu quero te dizer, não importa o que você fez no passado, não importa a vida de pecado que você fez, você teve até algo grave que você cometeu contra pessoas ou contra a Deus, mas eu quero te dizer, se você se arrepende, se você se humilha diante de Deus, se você chega diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados, e pela fé em Cristo Jesus, pela fé na justiça de Deus, você recebe esse perdão na sua vida. O sangue de Jesus vem sobre você, querido, lavando, purificando a sua consciência, a sua vida, o seu ser de todo pecado, e você pode ser justificado pela fé. Não importa quem te conhecia antes, não importa se uma pessoa que te conhecia possa estar te acusando, dizer: quem é você? Eu te conheço, eu sei o jeito que você vivia, o que você fazia. Agora tu quer dar uma de cristão, quer dar uma de que está na igreja? Não acredite nisso. Você se converteu verdadeiramente, todo o seu coração entregou sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão para Jesus, o sangue de Jesus veio sobre você e você é justificado. Você tem que acreditar nisso, porque a nossa justiça é pela fé em Cristo Jesus. É Deus quem nos justifica, né? E isso aqui é verdade e funciona, amados. Nós devemos tomar posse da justiça de Deus em nós, em nome de Jesus, amém? Aquele ou aquela que o Senhor justifica está livre de toda a condenação do pecado, de toda a condenação do inimigo, de toda a condenação de outras pessoas que querem condenar, amém? Se o inimigo, por acaso, ele vier com você, te lembrando do seu passado, lembra ele do futuro dele, que está escrito na palavra no livro de Apocalipse, mas fique firme em Cristo Jesus, na palavra, naquilo que a palavra de Deus diz, que é quem você é agora em Cristo Jesus, justificado pela graça, justificado pela fé em Cristo Jesus, justificado pelo sangue do Cordeiro, amém? Olha só, Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você sabe que Jesus é o nosso advogado, o nosso Paracletos. Ele disse: eu vou para que eu possa enviar o outro Consolador, o Paracletos, né? E se coloca como né? Eu como Paracletos vou para que eu possa enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós temos dois advogados poderosos diante de Deus que nos defendem, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, amém? E quem vai nos acusar, querido? Se nós somos escolhidos por Deus e justificados por Ele.
né? Em Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou ou nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei do Espírito da vida, essa é a lei da fé em Cristo Jesus, que nós recebemos a justiça de Deus em nós, por aquilo que Jesus fez por nós, recebemos pela fé em nome de Jesus. Amém? Queridos, isso aqui funciona muito. Você sabe que há um poder muito grande no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele foi liberado para nós, é um recurso, vou colocar dessa forma, para nós, para que nós podemos desfrutar disso, né? Cada gota de sangue derramado pelo Senhor Jesus, na cruz do Calvário, vem em nosso favor, é para nos proteger, para nos justificar, para nos livrar, para nos dar vitória. Nós, pois, temos vitória pelo sangue do Cordeiro. E nós devemos tomar posse disso. Você sabe que isso aqui, para mim, tem sido muito forte nesses últimos tempos. E muitas vezes eu fico refletindo sobre isso, o valor do sangue de Jesus por mim em meu favor. Tem muitas vezes que eu oro e digo: Senhor, cada gota de sangue do Senhor derramado por mim em meu favor vai valer a pena, porque eu valorizo. Você sabe por que eu oro isso, eu penso isso, e isso é muito forte para mim, eu fico até assim um pouco emotivo com isso, porque muitas pessoas, querido, que entregaram a vida para Jesus, receberam da justificação do sangue do Cordeiro, depois voltaram para o pecado. Quer dizer, o que Jesus fez, o sangue que Jesus derramou em favor deles, não perdeu valor, não tem mais valor para eles. Por isso que eu oro, digo: Senhor, cada gota de sangue do Senhor derramado por mim, para mim tem valor, Senhor. Eu valorizo, eu tomo posse, eu quero, eu recebo sobre a minha vida, né? Recebo do sangue do Cordeiro sobre o meu ser, espírito, alma, corpo físico, sobre o meu cérebro, minha mente, consciente, subconsciente, sobre o meu nome, minha imagem, todo o meu ser, tudo que eu sou e tenho, minha família, meu lar, minha casa, minhas coisas, meus bens. Eu estou quase que diariamente, querido, sem exagerar, colocando embaixo do sangue do Cordeiro e recebendo o favor, os benefícios que há no sangue do Cordeiro, recebendo a justiça de Deus que há no sangue do Cordeiro sobre a minha vida, recebendo proteção. Você sabe que no sangue há vida, e a Bíblia mesmo diz que a vida está no sangue. E eu mesmo já vi uma pessoa, ela faleceu porque ela levou um tiro na perna, esse tiro pegou naquela veia grossa que tem aqui na perna. Mas ele pegou o tiro, ele ficou normal, saiu, pegou o carro e saiu para ver se achava a pessoa que atirou nele. Era uma pessoa que gostava, não aceitava desaforo. E aí, só que o sangue dele ficou vazando dentro do carro, ele não percebeu. Quando ele viu, que o sangue tinha vazado muito, que ele foi correr para o hospital, não tinha mais jeito, já tinha vazado o sangue, ele perdeu a vida, morreu aquela pessoa, faleceu por isso. Então, querido, quando Jesus estava derramando o seu sangue, a vida de Jesus Cristo, ela estava vazando junto com o seu sangue. Você sabe que Jesus morreu por nós, deu sua vida, deu todo o seu sangue. Depois, quando Jesus estava na cruz, que ele morreu, que ele fez aquela oração: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito, né? E ali ele morreu. A Bíblia fala que foi um soldado com uma lança e furou no lado de Jesus. E a Bíblia diz que saiu sangue e água, quer dizer, saiu a última gota de sangue que havia no corpo de Cristo Jesus. E depois de não ter mais sangue, saiu água. Eu já me peguei pela fé, muitas vezes, pela fé, na minha imaginação, na minha oração, na minha fé em Jesus. Embaixo ali da cruz de Cristo, naquele momento, vindo o sangue de Jesus e a água que saiu do corpo de Cristo Jesus, que a Bíblia diz mesmo que nós somos lavados, purificados pela água da palavra de Deus, recebendo aquilo ali sobre mim, sobre o meu ser. Eu tenho várias experiências com isso. Um dia eu estava numa reunião, eu tinha cometido um erro, não lembro bem o que era, né? Mas era momento assim de eu ser, naquela reunião ali, ser muito questionado por aquilo ali, né? E eu, quando estava já entrando no assunto, eu lembro, minha consciência pesou, eu fiquei muito angustiado no meu espírito. E eu me lembrei do sangue de Jesus, eu me coloquei na hora: Senhor, eu clamo teu sangue sobre mim, Deus. Tipo assim, Deus, me cobre com teu sangue, me ajuda agora, Senhor. E pela fé recebi, querido, foi impressionante. Aquele dia foi tipo um divisor de água para mim, porque parece que a coisa tomou outro rumo. É como o sangue de Jesus veio, justificou, é como se tudo ficasse resolvido ali naquela hora. Eu digo: meu Deus, eu estava com tanto receio, estava angustiado com aquilo ali. E depois o Espírito Santo ficou me trazendo a memória para mim ficar refletindo sobre aquilo ali, querido.
E eu passei a orar muito, me cobrindo com o sangue do Cordeiro, me colocando como que aos pés da cruz, recebendo do sangue de Jesus sobre a minha vida. Aquilo ali para mim, querido, eu entendo que foi como uma terapia pelo sangue do Cordeiro, um processo de terapia pelo sangue do Cordeiro. Foi terapêutico, foi curador, foi transformador, foi restaurador, regenerador para mim, para a minha vida, porque eu fui entendendo que naquele momento eu estava recebendo vida de Deus sobre mim também, e a justiça que há em Deus. E eu, querido, antes na minha vida, que eu não conhecia Jesus, eu fiz muitas coisas erradas, né? Assim, coisas até vergonhosas de falar, que eu já pedi perdão a Deus, já confessei, já me arrependi. Mas você sabe, querido, que, né, o sangue de Jesus, ele veio para lavando, purificando, justificando totalmente. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você sabe que no Primeiro Testamento, as pessoas eram justificadas dos seus pecados, dos seus erros, por sangue de animais, era derramado aquele sangue de animais, e nos versículos antes aqui, nesse contexto, fala até de cinzas. Então eles eram justificados daquela forma. Agora, muito mais agora pelo sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus a si mesmo se ofereceu, sem mácula, sem pecado a Deus, o Cordeiro Santo de Deus que se ofereceu a Deus em nosso favor, que derramou seu sangue por nós, vai purificar nossa consciência das obras mortas, querido, para servirmos ao Deus vivo. Você sabe que o inimigo não tem mais como lhe acusar da sua vida passada, dos pecados que você cometeu, dos erros que você cometeu no passado, porque mesmo que tenham sido graves, se você aceitou Jesus, o sangue de Jesus está sobre você, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Tome posse disso e creia nisso, em nome de Jesus, porque isso aqui é poderoso. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, a justificação pela fé em Cristo Jesus, Romanos 3, 21 e 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer, a lei e os profetas já falaram sobre a justiça de Deus. Como aquele texto que nós lemos no livro de Jeremias, né? Jeremias capítulo 3, versículos 5 e 6. É sobre isso aqui que a Bíblia está falando, que essa justiça foi testemunhada pelas leis e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. É preciso crer, você precisa acreditar piamente nisso aqui. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, querido, não adianta a pessoa dizer que ela não tem vício, que ela não comete nada de errado, que ela não é de brigar, que ela tipo assim, não é injusta, não trai as pessoas. Não se trata disso. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Adão pecou e logo a humanidade toda pecou, a semelhança do pecado de Adão. A Bíblia fala, então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da justificação de Deus. É isso aqui que a Bíblia está falando. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, pelo sangue do Cordeiro, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, 21 a 25. Então, queridos, nós precisamos da graça de Deus, da justiça de Deus sobre nós, amém? Não confie na sua justiça própria. Nós não somos, ninguém é justificado diante de Deus pelas suas próprias justiças, pelas suas boas obras, os atos de justiça. As boas obras são coisas boas. Nós não queremos tirar os méritos das boas obras. Se a pessoa é centrada, ela é até justa, não comete injustiça, trata bem as pessoas, ela é educada, isso é uma coisa boa. Não queremos tirar os méritos disso, mas estamos falando da justiça de Deus, da salvação que vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e o perdão e a justificação dos nossos pecados, da nossa consciência que vem pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós e tem que vir sobre nós. Amém, querido? Glória a Deus. A justiça de Deus em nós, ela é forte e brilha como o sol do meio-dia. Eu quero encerrar nossa mensagem como isso aqui. Olha o que diz aqui no Salmo, capítulo 37,
versículos 5 e 6 diz o seguinte, Salmo 37, maravilhoso Salmo 37, versículos 5 e 6 diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu estava refletindo sobre isso. Nós estamos aqui no norte, né? A nossa cidade aqui, Macapá, é cortada pela linha do Equador. Nós estamos no meio do mundo. E aqui o clima é quente e úmido, o clima é muito forte. O sol do meio-dia aqui é forte. E muitas vezes a gente nem consegue ficar assim ao meio-dia no sol, porque é muito forte. Amém? Além de queimar, né? Além de ter uma luz forte, brilhante, assim, o sol que queima, bronzeia a pele, e ele é muito, muito forte. Irmão, confia em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a tua vida a ele, confia, descansa nele. Ele fará sobressair a tua justiça, fará com que a tua justiça e o teu direito, ele brilhe como o sol na sua força, como o sol do meio-dia. Isso aqui tem que ter um valor para você, amados. Você precisa ter essa fé, que a justiça é mediante a fé em Cristo Jesus. Você saber que o Senhor Jesus, ele vai com certeza fazer isso por você em seu favor. Se você entregar o seu caminho a Ele e a sua vida a Ele, Ele vai fazer isso. Você sabe, se você for injustiçado na sua vida algum dia, talvez no seu trabalho alguém puxou seu tapete, ou às vezes na sua própria família você se sente injustiçado. E talvez você se sente até como aquela pessoa que foi deixada de lado, rejeitada. Mas quero dizer que em Cristo Jesus você é aceito, que Jesus ele te ama, ele te acolhe, né? Ele pagou um preço alto por você para dar o valor que você merece. Você receba a justiça de Deus e você, pela fé, acreditando piamente nisso, você vai sentir assim valorizado o valor que você tem, que Deus dá para você. Amém? Por acaso, se você está vendo injustiça no mundo, né? Muitas coisas erradas, gente fazendo as coisas erradas. Eu quero te dizer, querido, confia na justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele ama a justiça. A Bíblia diz que Ele vai defender o injustiçado, mas Ele vai punir com consequências aquele que pratica injustiça. Deus odeia a injustiça. Você sabe que a injustiça fala do direito de cada pessoa. Quando alguém tira um direito de alguém que tem um direito, está cometendo injustiça contra ela. Você sabe, querido, procure não ser injusto. Procure não ser injusto com as pessoas, né? Procure ser uma pessoa justa, principalmente você que está numa posição que deve ser de autoridade. Né? Para você ser justo como Deus é justo. E você confie na justiça de Deus, não se preocupe com isso, sirva a Deus com liberdade. Não se preocupe se o ímpio está prosperando na iniquidade, na injustiça. Não tem como, toda pessoa uma hora vai estar diante do Deus vivo para prestar conta da sua vida, dos seus atos diante de Deus. E Deus vai ter um julgamento diante do reto juiz. Ora, se alguém vai numa corte humana, né, com todo respeito eu falo, diante de um juiz, que é uma pessoa que tem um encargo de ser juiz, já é um negócio de tremer nas bases. Imagine aquele que vai estar diante do trono da graça, do trono de Deus, sendo julgados pelo Senhor, pelo que aquele fez, pelas suas obras, pelos seus atos, por aquilo que fez em vida. Não se preocupe com a injustiça, com aquele que pratica injustiça, querido. Entrega na mão do Senhor, procure viver a sua vida justa e ajudar aquelas pessoas que precisam, amém? Então, para concluir aqui a nossa mensagem, em Jesus nós somos perdoados e recebemos justificação através do seu sangue. Isso aqui é forte, isso aqui tem um valor. Querido, eu quero orar por você agora, que recebeu essa palavra. Abre o seu coração, deixa essa palavra fazer um efeito em você. Talvez você pela primeira vez está ouvindo a palavra de Deus, alguém ministrando a palavra, reflita sobre isso. Isso aqui é pura verdade, tem base bíblica. Isso aqui é transformador, é revolucionário, é restaurador, é regenerador, a justiça de Deus, o sangue do Cordeiro sobre nós. Eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você, talvez você estava com a consciência pesada por algum erro cometido. Talvez você estava muito preocupado, né, que o homem está sendo injusto. Que muitas pessoas estão sendo injustiçadas nessa área, né, por não ter o tratamento de saúde que precisam, ou alguma coisa assim, querido. Não se preocupe com isso, porque, né, isso está diante de Deus. Deus vai cuidar disso, amém? Vamos orar, amém?
Eu quero orar e pedir que Deus te dê liberdade para você fluir em Deus e viver uma vida abençoada, sendo justificado diante de Deus com a consciência limpa. Pai, nós te oramos, te agradecemos pela tua palavra revelada em nosso coração, em nosso espírito, Pai. Eu oro que o sangue do Cordeiro venha sobre nós, sobre cada pessoa que está cultuando ao Senhor agora comigo, Pai, que está participando desse culto. Cobre com teu sangue, lava, purifica, justifica com teu sangue toda a consciência, a mente, o coração, ser de cada pessoa, meu Deus, trazendo liberdade para te servir, para fazer a tua vontade, para desfrutar da tua graça, para viver uma vida abençoada que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, tome posse da justiça de Deus na sua vida, amém? Você pode também desfrutar do sangue do Cordeiro sendo derramado sobre você, lavando, purificando a sua consciência, todo o seu ser. Você pode colocar embaixo do sangue do Cordeiro o seu nome, a sua imagem, todo o seu ser, tudo aquilo que é seu, querido. O sangue de Jesus foi derramado por você, amém? Você pode desfrutar dessa justiça de Deus, em nome de Jesus. E nós temos vitória sobre o nosso inimigo pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos andar em vitória pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero te fazer um convite agora, você que está assistindo essa mensagem aqui, e você ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus. Eu quero orar com você, te conduzindo até Jesus, através dessa oração, para você receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Repita após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu venho na tua presença, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu agora abro o meu coração, abro a minha vida e te convido, Senhor, entra no meu coração para fazer morada para sempre. Jesus, cuida de mim, porque eu agora entrego a minha vida nas tuas mãos e eu pertenço a ti, eu pertenço ao Senhor e eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você que repetiu comigo essa oração pela primeira vez, ou você que está reconciliando, estava afastado dos caminhos do Senhor, está reconciliando agora, queremos te pedir que você entre aqui no nosso link, na barra tem as informações aí, tem até o QR Code, e lá tem um campo que você pode colocar seu nome. Pedimos que você coloque o seu nome, seu endereço, entre em contato conosco, aí no chat, para que nós possamos contactar você. Nós queremos cuidar de você, tá bom, querido? Queremos cuidar de você. Queridos, Deus abençoe muito, muito poderosamente a sua vida, tá bom? Eu creio que esse culto foi muito especial para você, essa palavra foi poderosa, transformadora na sua